Boa noite, meu nome é Juliana Quinelato, sou professora do curso de técnico de enfermagem e hoje eu venho falar sobre o exame físico do neonato. Sendo o exame físico, após as primeiras 12, 24 horas de vida, o exame físico ele deverá ser realizado nessas primeiras horas, tá? Ocorre uma série de mudanças para que o RN se recupere do estresse causado pelo parto e consiga realizar as adaptações à vida extrauterina, à sua dependência fisiológica. O exame físico do RN, devido às características anatômicas, funcionais, o exame físico do RN, e é bastante peculiar, tá? E uma introduçãozinha aqui, que o domínio, do exame físico, ele é um dos compromissos da enfermagem, com assistência qualificada. Pela Organização Mundial da Saúde, ao estabelecer o Pacto Nacional, da redução de mortalidade infantil no Brasil, ela enfatiza por meio da agenda de compromissos para a atenção integral à saúde da criança, necessidade de qualificação dos profissionais na assistência perinatal, como meta de redução da mortalidade neonatal no Brasil, E iniciando, o exame físico, embora a avaliação ela deve ocorrer continuamente, o período da vida em que o recém-nascido se encontra determina situações específicas para se avaliar, ela destaca-se os primeiros exames imediatamente após o nascimento e durante essa transição, para a vida extrauterina. O primeiro exame completo após a transição é a avaliação de uma condição, de saúde e avaliação para a alta hospitalar. E sendo que seus resultados obtidos, na anamnese, no exame físico, eles oferecem informações para estabelecer os diagnósticos, planejar o cuidado e avaliar as atenções implementadas, Constitui-se, portanto, em uma ferramenta muito importante para o cuidado de enfermagem, E uma boa anamnese, te coloca um planejamento para você receber este recém-nascido ao nascer, para você estar preparado, E um dos objetivos, é reconhecer a importância dessa anamnese do exame físico, deste cuidado com o recém-nascido, Conhecer as especificidades do exame físico e da anamnese, descrever os achados normais e anormais, conhecer as técnicas para um bom exame físico, Desenvolver o exame físico do neonato para a realização do processo de enfermagem e favorecer a adequada adaptação, do período fetal para o neonatal. E aí, temos quando a gente inicia, a avaliação imediatamente após o nascimento, eu coloquei na aula passada que nos primeiros minutos, no primeiro minuto, assim que nasce, a gente faz a escala de Apgar, ou score de Apgar, ou índice de Apgar, Vai de como você achar na literatura. E aí, você pode avaliar, depois de 5 minutos, reavaliar esse score novamente de Apgar, tá? Sendo que, cada um desses componentes recebe um score de 0 a 2, no total, do total de 10, para avaliar, o recém-nascido. Sendo que, além do Apgar, após o nascimento, é importante verificar a ausência da malformação, além de avaliar a classificação do recém-nascido quanto peso, a idade gestacional, os aspectos desconstituídos mais adiante, e o exame no período de transição para a vida extrauterina, temos a questão do sistema respiratório e circulatório, que a gente faz a observação, nas primeiras 24 horas de vida, ele corresponde ao período no qual se espera que o neonato aprende
no caso, apresente, perdão, boa adaptação a esse meio extrauterino, né? Portanto, ele deverá ser capaz de manter adequado padrão respiratório e circulatório, né? Um funcionamento gastrointestinal e uma capacidade de nutrição e termorregulação, né? Você deve garantir sempre um ambiente, né, térmico neutro para o exame físico, né, sem muitos barulhos e uma boa temperatura para que não entre em estresse, né, o bebê, no caso recém-nascido, tá? E, e colocando aqui, né, o primeiro exame físico, né, o primeiro exame completo. A gente faz uma avaliação sistêmica, né, aprofundada no estado de saúde desse recém-nascido, que é possível e é realizado esse exame físico completo, tá? Este é indicado quando o período de adaptação já aconteceu, né, já passou naquela primeira fasezinha, né, do nascimento e aquele estressezinho do bebê após o nascimento, né? Agora você vai fazer, né, a prevenção, né, de agravos, a promoção da saúde, intervenção da enfermagem, né? E as orientações para a realização desse exame físico, né, é o quê? Né? Providencie uma área de exame normotérmica e não estimulante. Verifique, né, se os equipamentos e materiais estão funcionando adequadamente e se estão acessíveis. Dispa apenas a área corporal a ser examinada, não coloque o bebê totalmente peladinho, somente quando for a hora da pesagem, que a gente vai fazer por último, ok? E siga uma sequência ordenada, geralmente é céfalo-caudal, tá? A gente começa pela cabeça, né? E a gente vai até os membros inferiores. Inicialmente, né? Observa a atitude desse RN e a posição de flexão para evitar perturbá-lo. Realize todos os procedimentos que exigem que o RN esteja tranquilo. A ausculta pulmonar, o coração, o abdômen e os sinais vitais. Realize procedimentos estressores, como teste de reflexo, deixa por último. E meça a cabeça e tórax e comprimento ao mesmo tempo para comparar os resultados. O recém-nascido, na verdade, ele deve estar preferencialmente calmo, né? Aproximadamente 30 minutos após a sua alimentação. É o momento ideal para iniciar essa avaliação, né? Ser tocado gentilmente, né? Deve-se favorecer a termorregulação durante o exame, como eu disse, manter a temperatura dele, não dispa todo, né? A iluminação do local do exame também deve ser preferencialmente sobre luz natural ou lâmpadas, né? Do tipo luz do dia, para ajudar, né? Para que ele não venha se estressar e você não consiga fazer, né? Um exame adequado. E você vai pegar e fazer, né? Nós temos o profissional, né? Ele vai preparar, né? Todo o equipamento, todo o material que vai ser utilizado, né? Como termômetro, estetoscópio, uma fita métrica e relógio para fazer esse exame físico, né? Mas a gente tem técnicas que a gente utiliza, como a inspeção, tá? A ausculta, a palpação e a percussão. E a gente segue, né, essas técnicas, sendo que a inspeção, ela utiliza-se, né, sentidos auditivos e visual para avaliar o estado dessa criança, como cor, respiração, a postura, né, a simetria. E a ausculta é o processo de ouvir os sons produzidos pelo corpo, né, tanto do abdômen, tanto quanto do tórax, do pulmão, né? E a palpação é para realizar a palpação, né? Utiliza-se o toque, né? Para determinar a hidratação, a textura, o pulso, né? E temos também a percussão, que é o uso de batidas leves para produzir ondas sonoras que podem, né, avaliar, né, a intensidade, a gravidade, a duração e a qualidade, né, dessa avaliação. E a gente faz uma avaliação geral, né?
sendo que a gente observa a cor, né, como um exemplo, né, temos cianose, palidez, né, icterícia. Vamos verificar o choro, se é agudo, se é fraco, a movimentação, se é assimétrica ou é agitada, se a postura é hipotônica ou hipertônica, né, se a respiração ela faz pausas, se ela tem gemidos ou se ela está em apneia. Isso ajuda no exame físico, né? E faça tudo rapidamente para evitar, né, o estresse ORN. E conforme o RN, durante e após o exame, fale suavemente. Segure as mãos do RN contra o tórax, enrole em coeiro, ofereça uma chupeta ou um dedo enluvado para acalmar esse bebê, né? E o exame físico do RN na sala de parto, né? As condições de vitalidade desse bebê, vamos verificar o padrão respiratório, a frequência cardíaca, né? A resposta reflexa, essa cor do bebê, o tônus e excluir as malformações graves. Tendo aqui, né, a gente falou da classificação do bebê na aula anterior, né? Vocês podem estar vendo o vídeo que eu postei também, tá? Nas aulas anteriores eu postei o que se completa também com esse slide aqui, né? E temos aqui os sinais vitais do RN, né? Como a temperatura, que é de 36 a 36,5, né? A frequência respiratória de 30 a 40, frequência cardíaca de 80 a 170, o normal 140, né? Pressão arterial de 75 a 50 e os equipamentos e materiais, né? Como eu disse para vocês, como termômetros, esteto, e os coletivos, né? Que temos os monitores cardiorrespiratório, caso precise, o monitor de PA, oxímetro de pulso, a fita métrica que eu falei, uma régua antropométrica, né? E a balança neonatal. E aqui eu coloquei uma foto para que a gente se localize, para quem não ainda teve contato ainda com esses tipos de material, né? Primeiro nós temos a balança, o segundo oxímetro de pulso, né? Em terceiro aqui temos o monitor, né? Sendo que o de baixo aqui temos o monitor cardíaco, né? E temos o outro monitor em cima, as fitas métricas, termômetro, né? E o estetoscópio. Agora, falando sobre os dados antropométricos, né? Temos a régua antropométrica, né? Que pode-se usar uma fita métrica, né? Que não é recomendado porque ela se dobra, a criança você não tem como esticar. Então, para ver, né, todo o comprimento da criança, é preferível, né, utilizar a régua antropométrica, tá? Aí no exame, né, é composto por aferição do peso, né, a estatura, o perímetro cefálico e torácico, né? Importante que o profissional ele esteja com as mãos higienizadas e enluvadas. Após a aferição, deve ser anotadas as informações colhidas. E lembrando, gente, que quando se faz circunferência de cabeça e tórax, para medir o perímetro torácico, né, e o perímetro cefálico, o enfermeiro ele deve utilizar uma fita métrica, né? Para medir o perímetro torácico, a fita deverá ser colocada na altura dos mamilos, tá? E aqui nós temos uma fotinha, tá? Eu coloquei uma figura, a altura do tórax é abaixo da axila, tá? Dos mamilos, na altura dos mamilos, e percorrer em volta das costas, completando a circunferência do tórax, né? E a medida deve ser realizada após uma inspiração do neonato antes da expiração, tá? O perímetro torácico em recém-nascidos no termo, né, mede de 30 a 33 centímetros aproximadamente e 2 centímetros menor do que o perímetro cefálico. Isso é muito importante. Sendo então, né, que a medida da circunferência da cabeça ela deve ser feita passando a fita métrica, né, na altura da região occipital, né, imediatamente acima da orelha,
e da sobrancelha, né, que é o recém-nascido, e permite identificar a maior circunferência. Essa circunferência cefálica do recém-nascido, a termo saudável, é entre 32 e 37 centímetros, tá? Ela deve se atentar para não manter o dedo sobre a fita, tá? O que pode provocar interferências na medida final. Quando o bebê nasce, né, os valores do PC e do PT, que é perímetro cefálico e torácico, né, podem parecer iguais devido à moldagem e o cavalgamento, tá, dos ossos do crânio, né? E temos, né, aqui, né, a medição com a régua antropométrica, né, que é onde você se estica o bebezinho para você conseguir ver, né, fazendo a parte fixa em cima da cabeça e esticando os pés para a parte móvel, tá? A balança onde coloca o bebê nu, tá? Para que a gente consiga ver o peso. E quando começamos aqui, né, no exame físico do RN, temos o crânio, né? O formato da cabeça, ele pode oferecer informações super importantes, né? Como indicação de uma síndrome, né? Um fechamento prematuro das suturas, né? Ou uma deformidade postural decorrente ao posicionamento intrauterino, né? E as fontanelas são regiões nas quais pelo menos 3 ossos cranianos, né, se encontram. Elas podem ser sentidas durante a palpação como porções amolecidas da cabeça, sendo que o crânio tem 6 ossos: um frontal, um occipital, 2 parietais, 2 temporais. Sua forma mais comum é ovoide, mas ao passar pelo canal vaginal pode sofrer alterações, né? O cavalgamento, que é a superposição dos ossos, caput, que é o edema dos tecidos moles do couro cabeludo, e cefalohematoma, que é uma hemorragia com acúmulo de sangue no periósteo e o osso, tá? Entre eles. E nós temos, né, as fontanelas, né, que é um espaço cartilaginoso, quadriláteros, né, encontrados na cabeça através da palpação, tá? As principais são a bregma, que é bregmática, né, anterior, e a lambda, que é lambidoide, posterior, tá? Sendo que a fontanela posterior, ela mede cerca de 5 centímetros ao nascimento, podem anotar isso, tá? Fechando-se pouco tempo depois. E a fontanela anterior, ela tem de 1 a 5 centímetros ao nascimento e normalmente ela não se fecha antes dos 18 meses de idade. Com a criança em repouso, é esperado que a fontanela anterior ela esteja plana, não sendo, portanto, esperado que se encontre abaulada ou deprimida, né? E a face, né? A gente vai verificar a face. Temos a face desse bebê, né? Que é as características faciais, que é importante, antes do exame, observar a face dos pais, familiares presentes, né? Pra gente avaliar a simetria facial, toda essa questão, tá? E temos que todo o RN, né, pode apresentar face edemaciada, né, com manchas, consequência do trabalho de parto, né? E a face assimétrica, que é a face desigual, devido a uma posição desigual na vida fetal, né? Temos o milho, que é um milho facial, que são pequenos pontos brancos na região, né, frontal nasal, e também o estrabismo, que o RN não consegue coordenar o globo ocular, né? E nessas questões dos olhos, eu coloquei as fotos aqui, tá? Primeiro, a questão da simetria, né? A segunda são milho sebáceo, estrabismo, né? E aí a gente vai fazer essa verificação, né? Porque a gente precisa estar verificando a simetria, né? Tendo colocado em observação também o que não é normal, né? E além, né, a questão
Deixa eu colocar aqui. Na pele, né? Temos na pele do recém-nascido a cor branca são mais ou menos rosado, né? E os de cor preta, eles têm de ser avermelhados. É uma observação que podemos estar fazendo, né? O vernix caseoso é uma secreção normal da pele, rica em glicoproteínas, tá? Colesterina e ferro e albumina. Ela é a proteção da pele do bebê. Sendo que temos também icterícia fisiológica, que surge após as 48 horas e tem como uma causa a imaturidade das células hepáticas, né? A mancha mongólica, muitas pessoas se assustam com essa mancha, mas essa mancha de forma irregular e de coloração azulada, que desaparece por volta dos 10 anos de idade, tá? Essa descamação fisiológica também, que é mais comum no abdômen, né? Mãos e pés do RN. E temos a lanugem, que pelos finos e raros, né, localizados na face, orelhas, membros superiores e inferiores e desaparecendo por volta de um mês. Sendo que temos o achado, que é a milia, que é pápulas punitiformes, né, brancas de material queratogênio, que mais comuns no queixo, nariz, nas testas, a milária, que é as vesículas, né, puniformes na testa, no couro cabeludo, nas dobras cutâneas. E temos a mancha café com leite, que é algumas lesões lisas, castanhadas, né, redondadas ou ovais, encontradas em qualquer lugar do corpo. Também são achados que podemos ter, né? Essa mancha mongólica, né, ela pode ser confundida com uma equimose, tá? Importante registrar sua presença ao nascer, que pode desaparecer à medida que a criança cresce, tá? Temos o eritema tóxico, que é pústulas amarelas, né, sobre bases eritomatosas, sem significado clínico, tá? E hemangioma, né, em morango, que é lesão irregular e elevada, vermelha e brilhante. Cresce com rapidez durante os primeiros 6 meses e continua até 1 ano de idade, tá? E temos que também verificar os sinais de alertas, tá? Essas coisas assim que eu tô acrescentando, vocês podem estar anotando ao ouvir este áudio, porque eu tô sempre acrescentando coisas, né? Como alguns sinais de alertas que existe uma avaliação mais profunda, uma intervenção imediata, inclui a unha, né, longas e descamações indicando pós-maturidade, né, uma pele translúcida fina com lanugo, palidez, cianose, hipotermia, petequias, né? Isso tudo é um sinal de alerta. E temos aqui, né, também a foto da primeira, né, como é que é o nome? Perdão, do vernix caseosa, segundo uma icterícia, né? A terceira, a mancha mongólica. A quarta, né, é a descamação fisiológica. E a quinta é o lanugo. E temos observação nas orelhas, né? Para ver simetria, implantação, se tá correta. A formação do nariz, se tá tudo certinho. A boca, né? Se tem desvio labial, né? Se pode ter associado uma paralisia facial por traumatismo do parto, visualizar a úvula e avaliar o tamanho da língua, né? E sempre observar, né, a conformação do palato. O pescoço, se é curto com mobilidade, né? Por volta dos 3 meses há uma sustentação. Se esse tórax ele é cilíndrico e torna-se assimétrico, né? O abdômen a gente faz uma inspeção para ver se está flácido. Os pulmões, a respiração, né? Verificar a medida e a média dos movimentos, né? E o exame cardiovascular, né? Que a gente faz uma frequência cardíaca de 120 a 160 por minuto. E o exame neurológico, para a gente ver, né? A questão da reatividade, do choro, do tônus muscular, né? Dos movimentos e reflexos do recém-nascidos.
E temos a genitália, que é uma observação que temos que fazer na masculina, se a fimose é fisiológica ao nascimento, tá? E feminina, se pode haver secreção esbranquiçada nos primeiros dias. E temos o estado comportamental, né, do recém-nascido, que é importantíssimo, tá? O indicador de bem-estar da criança. E o segundo PRET compreende que os seguintes estados ou níveis de estado 1, que é o sono quieto, né? Que o bebê fica de olhos fechados, uma respiração normal, sem movimentos grosseiros. Estado 2, sono ativo, né? Que é olhos fechados, respiração irregular ou sem movimentos grosseiros. Estado 3, alerta quieto, né? Olhos abertos, respiração regular, sem movimentos grosseiros. Estado 4, alerta, né? Ativo, olhos arregalados, abertos, respiração irregular, com movimentos grosseiros, mas sem chorar. E o 5 é olhos abertos ou fechados, mas chorando. E o estado 6 é outro estado que descreve, né, o exemplo, um coma, que é o nível de alerta para ser modificado várias vezes durante o exame, dependendo dos fatores com a idade gestacional, né? E temos aqui a avaliação dos reflexos primitivos, que tendo os reflexos primitivos, né, tendo alguns que eu vou falar que tá aqui e outros que eu vou falar que não tá, que vocês podem estar anotando, ok? Meu Deus. Então, no reflexo-resposta, né, esperado, temos a sucção, que ao nascer ela continua na vida adulta, sucção em resposta à estimulação da parte posterior da cavidade, né, oral. E temos a pressão tocando a palma da mão e da planta, né, do pé, que é próximo aos dedos, e ocorre o fechamento das mãos. E Babinski, que é desencadeando ao ser estimulado a planta dos pés, né? Aí você coloca uma superfície pontiaguda, traçando a linha do calcanhar até o hálux, né? Ele vai fazer uma hiperextensão, afastamento dos dedos. E o Moro, que é 32 semanas de gestação, né? 6 meses de vida. Ele simula suspender e soltar rapidamente o neonato ao promover algum ruído, né? Súbito, perdão. E observam-se a abdução dos braços, extensão de mãos, tá? E a marcha é quando, né, segurado em posição vertical, com os pés, tocando uma superfície dura, há movimentos, né, alterados, a flexão e extensão das pernas. Temos aqui a foto do Moro, perdão. Aqui, né, o de marcha e o de sucção, né? A pressão palmar, reflexo cutâneo palmar. E vamos entrar neste assunto aqui, que é muito importante, são as características, né, do bebê desnutrido, do recém-nascido desnutrido, né, como que é a diferença, né? Não é sinônimo, né, de desnutrição fetal, a denominação do pequeno, né, paridade fetal, PIG, no caso. Este é o diagnóstico clínico que depende da adequação do peso, do nascimento, da idade gestacional, mas sim dos sinais clínicos de desnutrição, como bochechas, né, encovados, o queixo magro, sem as pregas e gorduras, pescoço fino com pele frouxa e enrugado, né, espaços intercostais afundados, desaparecimento do tecido adiposo e o dorso, e com presença de abdômen, nádegas, né, de pele frouxa e fácil de levantar. E temos as características anatômicas, né? Que os bebês desnutridos costumam permanecer na mesma posição em que foram colocados,
Eles apresentam-se inativos, flácidos, relaxados, a cabeça desproporcional e grande, achatada dos lados, né? Longa para frente e para trás, e a cartilagem das orelhas mal desenvolvida, macia, maleável, e as fontanelas se apresentam bem amplas, sendo a bregmática com 3, 2, né? Que fechará aproximadamente aos 18 meses. E temos as características gerais, que a caixa torácica apresenta-se deprimida e o abdômen distendido, tônus muscular é diminuído, tá? Coberto por lanugem. As mãos e os pés apresentam poucos sulcos e um aspecto liso de unhas não atinge a polpa digital, né? Sendo também as genitais, né? Que é o saco escrotal apresenta no subdesenvolvimento, podendo estar retido ainda na cavidade abdominal. E os grandes lábios femininos, né? Que são pouco evidentes e o clítoris apresenta-se proeminente. Temos as características fisiológicas, como o aparelho respiratório, que é imaturo, incompleto dos alvéolos, né? E se o bebê nascer antes de completar 6 meses, os pneumocócitos, eles do tipo 2, estarão imaturos, incapazes de produzir surfactante. E temos o aparelho termorregulador, né? Que é precário, e como não tem gordura para fazer esse isolamento térmico, torna-se incapaz, né, de manter essa temperatura. E o aparelho digestivo, né, que temos 3 tipos de prematuro: o bebê que consegue, né, usar a mamadeira, o bebê que faz o uso de conta-gotas e o bebê que é caracterizado com o uso de gavagem, né? E essa atividade reflexa diminui os sinais neurológicos que são ausentes. E aqui nós terminamos nossa segunda aula. Obrigado.